E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal, e o tema de hoje é Mesoamérica, Aztecas, Maias e antecedentes. O objetivo da nossa aula é apresentar os antecedentes histórico-culturais da Mesoamérica, destacando a cultura maia e asteca. Quando os espanhóis chegaram à América Central, se depararam com diferentes culturas. O mundo conquistado era de intensa variedade, que ia de populações densamente assentadas, sedentários, até caçadores e coletores. Isso fez com que a conquista tivesse de se adequar a cada região. Então, quando os espanhóis chegaram na América Central, eles se depararam com que cada região possui uma cultura. Se no primeiro momento desse curso Las Casas e Colombo refletem a relação com populações organizadas em aldeia, seminômades e com uma agricultura primitiva, agora no continente falaremos sobre sociedades bem mais complexa. Assim, quando Cortés pisou aqui, se iniciou uma nova e avassaladora conquista das terras americanas. Sobre a conquista propriamente dita e o choque cultural falaremos em outras aulas. Mas vale destacar que Cortés, ao passar pelas cidades maia, rumo a Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, não se deu conta de que a cultura que encontrou era muito mais antiga e rica. Então, quando Cortés passou pelas cidades maia, rumo a Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca, ele se deparou que a cultura lá em Tenochtitlan é muito rica. É muito antiga e rica. Para além de, era muito mais antiga e rica do que pudesse imaginar. Para além de maias e asteca no século XVI, devemos entender um pouco sobre seus antecedentes na Mesoamérica e seu substrato cultural. Agora vamos lá, Mesoamérica e seus antecedentes histórico-culturais. Começando aqui com os Olmeca. Eram inicialmente povos nômades, caçadores e coletores. Então os Olmeca, eles caçavam e coletavam, tornando-se sedentários entre 2000 e 1500 a.C., fixando-se e ocupando as terras tropicais ao longo do Golfo do México. Então os Olmeca, eles se fixaram e ocuparam as terras tropicais ao longo do Golfo do México. Domesticaram alguns animais, cultivaram feijão, milho, abacate, em povoações rurais com uma cultura material e concepções religiosas própria. Eles ocuparam ao longo de séculos várias cidades entre 1500 e 400 a.C. E agora você vai saber quais foram as cidades que os Olmecas ocuparam. San Lorenzo, La Venta, Laguna de los Cerros e Tres Zapotes, nos atuais estados mexicano de Tabasco e Vera Cruz. A eles se dá o crédito da variedade de divindades, tá? Eles adoravam vários deuses. Da Mesoamérica, a organização em cidade-estado, o calendário depois aperfeiçoado pelos maia, o jogo de bola americano e a prática dos sacrifícios humanos em rituais sangrentos. Era muito usado pelos aztecas, ritual sangrento. San Lorenzo é o mais anterior ao ano de 1200 a.C., até ser abandonado por volta de 900 a.C. Nessa região já se encontravam muitas das características dos Olmeca, produzindo um rico artesanato de jade para uma elite que despontava na complexa relação com a agricultura de solos ricamente irrigado e uma significativa produção de milho. Para os arqueólogos, La Venta
parece ter sido um referencial político-religioso do início dessa cultura. A arquitetura baseava-se efetivamente no centro cerimonial, um dos primeiros da América, denotando cultos mais complexo e o início da centralização do poder político-religioso. Esse povo erguia altares de pedra com fins cerimoniais, na onde? Na floresta. Mas vivia afastado desses locais, voltando para suas aldeias construídas de madeira, de pedras maciça, por vezes várias toneladas, esculpiam cabeças humanas, aparentemente para afugentar maus espíritos da floresta. Por isso que eles faziam esse ritual, né? Eles pegavam pedras maciças, por vezes de várias toneladas, muito pesada, tá? É uma pedra muito pesada. E aí eles esculpiam cabeças humanas, aparentemente para afugentar maus espíritos da floresta. Usavam jade, mas não metal. Dele sabemos pouco, mas é consenso que sua desestruturação, por volta de 400 a.C., está ligada às chegadas de povos do norte, que por vários séculos penetraram nas altas culturas. Esses povos do norte, os Nahuas, tinham, no entanto, diferenças culturais, antropológicas e linguísticas significativas dos Olmeca, o que marcaria a região. Vou mostrar para vocês a foto da cultura Olmeca, cabeça gigante em pedra, Vila Hermosa, no México. Viu aí, pessoal? A região de Teotihuacan teve como seus primeiros habitantes os Nahuas, porém é também consenso entre os arqueólogos que a partir do centro de Teotihuacan estão realizando... Gente, eu não sei se eu falei certo, se eu falei errado, vocês me relevem. Teotihuacan estão relacionados vários grupos etnolinguísticos em áreas distantes, que para lá afluíam ao centro religioso que se impunha na cidade. Estimulados pelas áreas férteis e clima adequado à agricultura, a região prosperou muito e sua arquitetura confirma isso. 2 pirâmides monumentais, a do Sol e a da Lua, se erguem soberanas e são unidas por uma calçada de 4 quilômetros de extensão, a Calçada da Morte. No auge de sua civilização, Teotihuacan estendia seu raio de influência para as atuais regiões mexicanas de Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerreiro e Michoacán, como também até as terras altas da atual Guatemala. Por volta de 800 d.C., essa cultura foi abalada, sem que saibamos exatamente os motivos, sendo o povo deslocado para as novas áreas mais afastadas. Eu vou mostrar para vocês Teotihuacan. Viu aí, pessoal?
Sua organização religiosa sugere um império teocrático, com base nos sacerdotes de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, sendo que a elaborada cultura de Teotihuacan acabou por ser adotada pelos Tolteca por volta de 900 d.C. Em Culhuacan, depois Tula, os Tolteca foram responsáveis por introduzir essa cultura na região maia. Tá? Então, a cultura maia, gente, a cultura maia, nada mais, nada menos, é a serpente emplumada, né? A serpente emplumada, né? Nós temos a serpente emplumada como cultura maia, né? E Teotihuacan é uma cultura maia. Depois você pesquisa lá no Google, porque eu mostrei a foto agora, mas não sei se vai dar para vocês verem. Quer dizer, eu acabei de mostrar a foto, mas eu não sei se deu para vocês verem com mais clareza. Se caso vocês não... Eu mostrei a foto, né? De Teotihuacan, né? Que eu acabei de mostrar a foto. Se vocês não conseguiram ver direito, depois vocês pesquisem no Google Teotihuacan, tá? Que vocês vão ver lá a cultura maia. Teotihuacan é a cultura maia todinha, tá? Você quer ver a cultura maia? Observa bem Teotihuacan. Com a invasão dos Chichimeca, Tula foi destruída por volta de 1200 d.C., inaugurando um longo período de 250 anos de instabilidade na Mesoamérica, numa interminável sucessão de pequenas e grandes invasões na cidade e na região. Das cidades na região. Os Maia, gente, vivia entre a atual península de Yucatán, as terras altas da Guatemala e parte de Honduras. Suas semelhanças são mais visíveis e se refletem em aspectos culturais similares. Surgem a partir do substrato cultural dos Olmeca, Zapotecas e Teotihuacan. Teotihuacan, tendo um período considerado clássico entre 250 aproximadamente 950 d.C. e um pós-clássico entre 950 e 1250 d.C. A sociedade tinha 3 classes. A família real, ocupantes de cargos públicos importantes e comerciantes ricos. Funcionários públicos, militares de menor patente e trabalhadores especializados, trabalhadores braçais e camponeses. Sem organização centralizada da região, as cidades e áreas ao redor formavam estados independentes, como Chichen Itza, Palenque, Copán e Tikal. Elas tinham uma arquitetura religiosa, sendo algumas com pirâmide, palácios de decoração requintada. Olha o que possuía a cultura maia: pirâmide, palácios de decoração requintada, esculturas, murais, baixo relevo, escrita, arquitetura monumental, calendário e centros cerimoniais. Para você que já foi no México, porque eu nunca fui no México, mas para você que já foi no México e já viu a serpente emplumada, sabe do que eu estou falando. Eu vou mostrar agora para você aí de casa a pirâmide em Chichen Itza. A luz solar projeta a sombra de uma serpente na lateral da escadaria, que fica no norte da pirâmide. Ao final dos degraus, há 2 cabeças de cobra que se ligam à sombra, dando a ideia que o Deus estava descendo do céu. Isto acontece em dias determinados do início da primavera e do outono. Observa bem a imagem.
Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui as imagens. Se caso vocês não estão conseguindo ver, pesquisa no Google, tá? Pirâmide em Chichén Itzá, a luz solar projeta a sombra de uma serpente na lateral da escadaria. É só você pesquisar que você vê com mais clareza. Tem mais um. Vamos lá. Esses últimos eram os locais de trocas de produto da terra e artesanato. E também era onde vivia a elite sacerdotal e militar. Enquanto o povo vivia nas aldeias periféricas, como reserva de esses povos do norte, os na rua, tinham, no entanto, diferenças culturais, antropológica e linguística significativa dos Olmeca, e isso marcaria a região mão de obra de servidão coletiva, ocupados em grande parte da produção do milho. Esse produto, que no caso é o milho, né, era de destaque econômico na região, mas também religioso, visto que os maia acreditavam no mito de que o próprio homem provinha do milho, né? É uma crença. A escrita, embora não totalmente decifrada, é rica nas cores, elaborada por meio de combinações de sons e pictograma. Na matemática conheciam o zero e padrões de referência que os ajudavam no uso de proporções na engenharia. Na astronomia, identificavam os eclipses solares e movimentos dos planetas. O tempo era uma preocupação real de um povo tão afeito à astronomia. Um calendário regia o tempo real, social, e outro cósmico religioso. O tempo regia, assim, os homens e seus deuses. Então, gente, a cultura maia além dela tá relacionada, né, com além da cultura maia estar relacionada com palácios de decoração requintada, esculturas, murais, baixos relevos, escrita, arquitetura monumental, calendário, né, que o calendário também tem muito a ver com os maia, e centros cerimoniais, né, onde se realizava os rituais aos deuses, além desses que eu acabei de mencionar agora, nós temos também a escrita, que também temos a combinação de cores, pictograma, temos a matemática, temos a astronomia, e tudo isso, gente, foi, né, com os maias, né, os maias que inventaram, fizeram surgir todos esses que eu acabei de mencionar aqui. Todos esses é a cultura maia. Tudo aqui faz parte da cultura maia. Observatório Astronômico Maia em Chichén Itzá. Observe bem a imagem. Quanto à decadência deles, um dos motivos pode ter sido a agricultura, já que dependiam dela, prejudicada por desastres naturais, fatores climáticos, pouca produção, etc. As cidades foram paulatinamente perdendo suas forças e posteriormente fundiram-se aos tolteca, que acabaram por difundir o amalgama cultural da região. Toda a região da Mesoamérica é marcada por uma sucessão de povos, tá, gente? Toda a região da Mesoamérica, ela é marcada por uma sucessão de povos. Nessa região da Mesoamérica passaram vários povos. Que se integraram ou lutaram entre si ao longo dos séculos. Deixaremos de falar aqui dos tolteca, zapotecas, mixteca, totonacas e tantos outros para nos dedicarmos a astecas e maia. A gente vai deixar de falar de tantos outros povos para se destacar, a gente vai se dedicar
A gente vai se dedicar só aos maia e os asteca. E vamos deixar os outros povos de lado, né? Para nos dedicarmos a astecas e maia, visto que foram essas duas culturas que ocupavam a maior parte continental do território quando chegaram os espanhóis. Das muitas lutas travadas na Mesoamérica ao longo dos séculos de ocupação e sobreposição de culturas, uma se destaca. Quando os astecas, agora vamos falar dos astecas, ou mexica, perderam a batalha contra a vizinha Culhuacán e tiveram que se refugiar no lago Texcoco, numa ilha pantanosa, marcando definitivamente o início e o local do maior império das Américas, ainda de frágil estrutura política, eles pagavam imposto às cidades vizinhas, até realizar uma aliança com Texcoco e Tlacopan. Com isso, a cidade prosperou a tal ponto de governar sozinha a região. Como que os astecas conseguiram prosperar, né? A tal ponto de eles mesmos se governarem sozinhos. Começou como? Essa conquista, né? Essa prosperidade. Começou como? Eles pagavam imposto às cidades vizinhas. Até realizar uma aliança com Texcoco e Tlacopan. Ocupando o centro do lago, construíram a cidade sobre um terreno pantanoso e dele tiraram incrível proveito. A base das construções foi feita com a fixação de fileiras de estacas de madeira no fundo do lago e depois preenchendo os espaços com pedra. Os edifícios foram erguidos com pedras de origem vulcânica, ou seja, leves e suficientes para serem suportadas pelo solo pouco estável. As construções eram inspiradas em Teotihuacan, considerada por eles como a cidade dos deuses, entre aspas. A cidade crescia e se espalhava pelo lago, formando áreas de moradia cada vez maiores, e assim a necessidade de ampliação da quantidade de água e alimento eram cada vez mais urgente, passando a ser um significativo problema. A água era trazida do continente por potes de barro em barcos, visto que boa parte do lago era de água salgada. Muitas lutas foram travadas com tribos vizinhas, até que os astecas conseguissem construir um aqueduto que transportasse água fresca direto para dentro de sua cidade no centro do lago. A alimentação veio de uma ainda mais inventiva solução: as chinampas. As chinampas, entre aspas, né? Que eram grandes balsas. Chinampas eram grandes balsas de 10 por 100 metros, construída com gravetos que flutuavam e sobre eles eram depositados os sedimentos do fundo do lago. Uma terra preta bastante fértil onde plantavam seu alimento. Em chinampas menores cultivavam as mudas. Assim, tão logo uma colheita era feita, as mudas já desenvolvidas eram colocadas nas maiores e sua produção era aumentada em várias colheitas. Ao longo do ano, água e alimento farto garantiam soldados fortes e a imposição de sua política. Ao longo do tempo, a cidade se urbanizou e passou a ser a capital do império, que na chegada dos espanhóis estava no auge de sua expansão. A religião se hierarquizou e também a burocracia do Estado acompanhou o crescimento do império. Caso rituais e negociações se mostrassem insuficientes para o pagamento dos impostos, a guerra era utilizada e muitos prisioneiros eram feitos. Os capturados muitas vezes eram submetidos a rituais de sacrifício humano, tendo seus peitos cortados
com golpes de obsidiana e seus corações arrancados, em oferecimento aos deuses azteca. Numa sociedade em que a fonte de recurso é o tributo conseguido através da guerra, é ela que determina a ascensão social. O imperador, assim, deveria ser acompanhado por dignitários de funções militares em regiões, em geral, familiares, e a arrecadação dos impostos era acompanhada de rituais religiosos, que lhe atribuíam um sentido ainda maior que o econômico. Então, gente, os aztecas, em tudo, eles faziam ritual. Todas as vezes que eles arrecadavam imposto, eles faziam ritual, né? Eles faziam ritual todas as vezes que eles arrecadavam os impostos. O imperador, assim, deveria ser acompanhado por dignitários de funções militares, em geral familiares, e a arrecadação dos impostos era acompanhada de rituais religiosos que lhe atribuíam um sentido ainda maior que o econômico. Esses rituais eram sacralizados pelos sacerdotes, que acabavam por ocupar destacado papel na sociedade. Os aztecas impunham pela força sua estrutura militar para a extração dos tributos. Porém, os povos submetidos e suas estruturas socioeconômicas não eram destruídos. Cada província e aldeia tinha sua conquista e forma de recolhimento de tributo, diferenciada, né? Porque, que nem eu falei, cada região possui uma cultura. Então, cada província e aldeia tinha sua conquista e forma de recolher os tributos diferente de região para região. Sendo que cada região pagava coletivamente com aquilo que anteriormente já produzia. A arrecadação dos tributos era bastante controlada e, para isso, a sociedade deveria estar também sob controle para receber os tributos. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já vai deixando seu like se gostou. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!